A esteatose hepática, ou seja, o que é popularmente conhecido como infiltração gordurosa no fígado ou gordura no fígado, é uma doença que a gente tem visto cada vez mais frequente no consultório. Boa parte desses pacientes desenvolve essa doença secundariamente a uma outra doença que a gente chama de doença metabólica. Mas veja, quando em algum exame de imagem a gente vê que o paciente tem esse infiltrado gorduroso, ou seja, essa esteatose hepática, esse exame na realidade diz pra gente que o fígado está em algum tipo de sofrimento. Pode ser um sofrimento, causando de fato uma inflamação crônica e que vai trazer consequências mais drásticas para esse indivíduo, ou é um sofrimento que minimamente a gente tem como controlar. Mas de qualquer forma, se encontrando a gordura no fígado, a esteatose hepática em algum exame de imagem, é mandatório a gente realizar uma investigação. Precisa entender por que esse fígado está em sofrimento. E eu vou citar alguns exemplos. O primeiro deles é secundária à doença metabólica, aquele paciente que se alimenta muito mal, que já está em sobrepeso, ou que mesmo que já tenha desenvolvido obesidade, que já tem um pré-diabetes, ou já tem um triglicerídeos muito aumentado. Então, esses pacientes com doenças metabólicas, especialmente aquelas relacionadas ao diabetes, à hipertensão, ao aumento do triglicérides e à própria obesidade, são pacientes que podem sim desenvolver esse infiltrado gorduroso, essa esteatose hepática, e essa esteatose hepática desenvolver e desencadear um processo inflamatório no fígado que a gente chama de esteatohepatite e que é fator de risco para o desenvolvimento tanto da cirrose quanto de um câncer de fígado chamado carcinoma hepatocelular. Esse grupo aí de doenças metabólicas que eu citei hoje é uma das principais causas do infiltrado gorduroso no fígado, mas precisa de investigação e precisa de tratamento específico. Uma outra causa do infiltrado gorduroso no fígado, da esteatose hepática, é o alto consumo de álcool, que a gente chama de esteatose induzida pelo álcool, esteatose hepática alcoólica, que pode sim também favorecer o desenvolvimento dessa inflamação crônica, que é a esteatohepatite induzida aí por álcool. Então, o consumo excessivo de álcool também favorece a esse infiltrado gorduroso e segue o mesmo raciocínio que eu falei antes. Os pacientes com esteatohepatite têm maior chance de evoluir com cirrose e o carcinoma hepatocelular. Mas outras causas do tipo uso crônico de medicamento, e aqui existem medicamentos clássicos a causar sofrimento no fígado, como o uso abusivo de anti-inflamatório, o uso de ervas, de chás. A gente sempre lembra, nossa, mas o chá é uma substância natural, mas o chá em excesso e alguns tipos de chá favorece o desenvolvimento aí de uma inflamação crônica no fígado, que eventualmente pode se transformar assim em cirrose. Mas existem outras doenças, doença autoimune do fígado, a própria hepatite autoimune, a colangite biliar primária, a hepatite C, que é uma infecção por um vírus, que causa aí uma doença crônica no fígado, a própria hepatite B, que é um outro exemplo de infecção que pode se instalar de forma crônica no fígado. Então, todos esses são exemplos de causas dessa esteatose hepática. Então, de novo, toda vez que a gente encontra no exame de imagem a gordura no fígado, a gente precisa mandatoriamente, de forma obrigatória, investigar a causa e, uma vez identificada a causa, a gente tratar. Os pacientes que têm esteatose hepática, não é incomum eu encontrar no consultório também os pacientes que são encaminhados com um exame alterado chamado ferritina, a hiperferritinemia, ou seja, vem com alteração no exame e vem procurar a gente para entender o que está acontecendo. A ferritina alta, especialmente a ferritina acima de 1000, ela pode ser um indicativo de uma doença hereditária que a gente chama de hemocromatose, que é uma doença que a gente tem ferramentas hoje para diagnosticar e tratar a doença, e é uma doença que sim, ela gera fator de risco para cirrose e para câncer de fígado. Mas habitualmente, os pacientes que chegam no nosso consultório com ferritina alta, especialmente aqueles abaixo de 1000, dessa substância, a gente percebe que na maioria das vezes são pacientes em que a ferritina só é um indicativo que esses pacientes têm aumento do risco cardiovascular, ou seja, tudo que é de doença metabólica e do risco dele infartar e de ter AVC, a ferritina funcionaria como um marcador de risco.
E para esses pacientes, a nossa recomendação é o controle dessas doenças crônicas. Se for hipertenso, a gente controlar, especialmente se for diabético ou pré-diabético, a gente controla esses pacientes. E normalmente a gente tem um aumento da ferritina correlacionado ao aumento do triglicérides. E, por consequência, a gente vê esses pacientes também com gordura no fígado, tá? Então, o aumento da ferritina a gente sempre precisa investigar, mas na maioria das vezes a ferritina, o aumento dela é um marcador de doença metabólica e que pode sim, a manifestação dessa doença metabólica, um dos órgãos que pode estar em sofrimento é o fígado. Para aqueles pacientes que têm a esteatose hepática, nem todos vão evoluir com essa inflamação crônica que eu chamei de esteatohepatite, nem todos vão evoluir para a forma final de fibrose nesse fígado que é a cirrose. E como que hoje na prática clínica a gente faz para identificar aqueles pacientes que têm maior risco ou menor risco? Um dos parâmetros que a gente usa é a avaliação das enzimas do fígado, né, TGO, TGP. Quanto mais alteradas, mais indício de inflamação. Um outro parâmetro que eu posso utilizar aqui é a biópsia hepática, né? Na biópsia do fígado eu consigo identificar não só, em boa parte das vezes, a causa daquele sofrimento, daquela inflamação, mas eu consigo quantificar a inflamação e, além da inflamação, eu consigo quantificar o grau de fibrose, ou seja, de área cicatrizada não funcional desse fígado. A fibrose no fígado ela tem 4 estágios, o número 1, o 2, o 3 e o 4. A fibrose em estágio 4 já é a cirrose. Então eu tenho também como ferramenta de entender aí a progressão desse fígado para uma fase mais avançada, mais crônica, que a gente chamou de cirrose, também através da biópsia. Existe ainda uma outra ferramenta diagnóstica que a gente chama de elastografia hepática. É um exame não invasivo, diferentemente da biópsia que é invasivo, e na elastografia hepática, seja por qualquer método, através do ultrassom, pelo Fibroscan, por exemplo, eu consigo ter uma noção indireta do grau de fibrose que eu tenho nesse fígado. Então, às vezes eu consigo classificar esse fígado como uma fibrose grau 1, grau 2, grau 3, ou mesmo uma fibrose grau 4. Mas existe hoje um painel genético que é mais limitado, mas existe já à disposição nossa na prática clínica, que a gente consegue entender o polimorfismo, né, de um gene chamado PNPLA3, que se ele estiver presente nesse indivíduo, significa que esse indivíduo que tem, né, esse polimorfismo aí, ele tem mais chance, maior risco daquela gordura no fígado, daquela esteatose hepática, se transformar numa cirrose e eventualmente num câncer de fígado. Não significa dizer que uma vez que eu faça esse teste genético, que o indivíduo venha com ele negativo, isso é garantia que ele não vai desenvolver cirrose, não vai desenvolver esse câncer de fígado. Então, para a gente não esquecer, uma vez que a gente encontre esse infiltrado gorduroso em algum exame de imagem, né, que a gente chama de esteatose hepática, sempre precisa ser investigado. Eu ouço muito no consultório aquela história de que, mas todo mundo tem gordura no fígado. Sim, é verdade, a maioria da população hoje vem com esse achado, né, na imagem de gordura no fígado, ou seja, de esteatose hepática, mas isso não é desculpa para a gente não investigar. A grande maioria desses pacientes a gente consegue, né, através de uma boa orientação, por exemplo, alimentar, e da prática regular de atividade física, eliminar essa gordura, eliminando o excesso aí de peso e de coisas erradas que a gente faz em relação à alimentação. Mas a gente sempre precisa investigar toda e qualquer esteatose hepática que a gente encontre no exame de imagem.